Bom dia, então vamos ao nosso Evangelho, dando continuidade à leitura do livro Contos e Apólogos, lição 13. Então vamos buscando aquela serenidade, buscando aquele estado de concentração, serenidade e paz para o início do nosso Evangelho. E assim a lição 13, louvores recusados. Conta-se no plano espiritual que Vicente de Paulo oficiava num templo aristocrático da França, em cerimônia de grande gala, à frente de ricos senhores coloniais, capitães do mar, guerreiros condecorados, políticos ociosos e avarentos sórdidos, quando, a certa altura da solenidade, se verificou à frente do altar inesperado louvor público. Velho corsário abeirou-se da sagrada mesa eucarística e bradou contrito: Senhor, agradeço-te os navios preciosos que colocaste em meu roteiro. Meus negócios estão prósperos, graças a ti, que me designaste boa presa. Não permitas ao Senhor que teu servo fiel se perca de miséria. Dar-te-ei valiosos dízimos, erguerei uma nova igreja em tua honra, e toma os presentes por testemunhas do meu voto espontâneo. Outro devoto adiantou-se e falou em voz alta: Senhor, minha alma freme de júbilo pela herança que enviaste à minha casa pela morte de meu avô, que, em outro tempo, se serviu gloriosamente no campo de batalha. Agora podemos, enfim, descansar sob a tua proteção, olvidando o trabalho e a fadiga. Seja louvado o teu nome para sempre. Um cavaleiro maduro, exibindo o rosto caprichosamente enrugado, agradeceu: Mestre divino, trago-te a minha gratidão ardente pela vitória na demanda providencial. Eu sabia que a tua bondade não me desprezaria. Graças ao teu poder, minhas terras foram dilatadas. Construirei por isso um santuário em tua memória bendita, para comemorar o triunfo que me conferiste por justiça. A adornada senhora tomou posição e exclamou: Divino Salvador, meus campos da colônia distante, com o teu auxílio, estão agora produzindo satisfatoriamente. Agradeço os negros sadios e submissos que me mandaste e, em sinal de minha sincera contrição, cederei à tua igreja boa parte dos meus rendimentos. Um homem antigo, de uniforme agaloado, acercou-se do altar e clamou estentórico: A ti, mestre da infinita bondade, o meu regozijo pelas gratificações com que fui quinhoado. Os meus latifúndios procedem de tua bênção. É verdade que, para preservá-los, sustentei a luta e alguns miseráveis foram mortos. Mas quem senão tu mesmo colocaria a força em minhas mãos para a defesa indispensável? Doravante, não precisarei cogitar do futuro. De minha poltrona calma, farei orações fervorosas, fugindo ao imundo intercâmbio com os pecadores. Para retribuir-te, ó eterno Redentor, farei edificar no burgo onde a minha fortuna domina, um templo digno de tua invocação, recordando-te os sacrifícios na cruz. Os agradecimentos continuavam quando Vicente de Paulo, assombrado, reparou que a imagem do Nazareno adquiria vida e movimento. Estático, viu-se à frente do próprio Senhor, que desceu do altar florido em pranto. O abnegado sacerdote observou que Jesus se afastava a passo rápido. Contudo, em se sentindo junto dele, cobrou ânimo e perguntou-lhe igualmente em lágrimas: Senhor, por que te afastas de nós? O celeste amigo ergueu para o clérigo a face melancólica e explicou: Vicente, sinto-me envergonhado de receber o louvor dos poderosos que desprezam os fracos, dos homens válidos que não trabalham, dos felizes que abandonam os infortunados. O interlocutor sensível nada mais ouviu. Cérebro em turbilhão, desmaiou ali mesmo diante da assembleia intrigada, sendo imediatamente substituído e, febril, deliberou alguns dias, prisioneiro de visões que ninguém entendeu. Quando se levantou da incompreendida enfermidade, vestiu-se com a túnica da pobreza, trabalhando incessantemente na caridade, até o fim de seus dias. Os adoradores do templo, entretanto, continuaram agradecendo os troféus de sangue, ouro e mentira, diante do mesmo altar, e afirmaram que Vicente de Paulo havia enlouquecido.
Muito bacana a mensagem, muito bonita, que vem revelar uma visão de mundo, um jeito de olhar para Deus e a divindade, que por muito tempo vigorou e ainda vigora, com menos intensidade, mas vigora. Então você vê, né, aqueles pessoas dotadas de poder, de inteligência, de fortuna. Deus realmente lhes deu força, lhes deu inteligência, lhes deu a posição para realizarem grandes coisas. Mas o que eles fizeram? Ajuntaram somente para si. E para justificar essa visão, esse jeito de fazer das coisas, falavam em retribuir a força, as bênçãos de Deus, erguendo templos de pedra, erguendo igrejas, não é? É importante a edificação de casas que louvem a Deus, é importante, mas mais importante é nos educarmos na fraternidade, na caridade, na solidariedade, no amor ao próximo. Foi isso que Jesus nos ensinou. Então o homem, na sua ganância, nos seus instintos materialistas, procura justificar aquilo que vai de encontro ao que Jesus nos ensinou, agindo dessas formas, né? Dessas maneiras. Enfim, é uma lástima, né? É uma pena, porque sabemos que depois, talvez ainda em vida, ou mais com certeza depois da morte, eles colherão os frutos amargos dessa semeadura imprevidente e egoísta. Então a gente sabe disso, né? Então uma lição bastante bacana para que a gente tome cuidado em misturar as coisas do mundo com as coisas de Deus e não venhamos ter que colher essa sementeira amarga. E na parte final da história, Jesus, né, se revelando a Vicente de Paulo, que é famoso pela caridade, Jesus em lágrimas. Está certo que aqui talvez tenha havido um exagero, mas realmente, se a gente se colocar um pouco no lugar de Jesus, que é difícil, né? Imaginemos ele sendo louvado por saqueadores, por pessoas que maltratam o próximo, pisam em cima dos mais fracos, totalmente contrários àquilo que ele ensinou. Isso é muito difícil, muito triste. Jesus tem que ser muito forte mesmo para suportar tanta ignorância. Mas ao mesmo tempo sabemos que a esperança, a sabedoria de que um dia nós iremos melhorar, porque carregamos em nós a centelha divina, o germe divino do amor, e então nos alenta que um dia seremos diferentes. Quantos malfeitores não se recuperaram, se modificaram? Nós mesmos, né, somos exemplo disso. Então a gente agradece a mensagem, que possamos, né, tê-la como inspiração, guardá-la assim no coração e na mente, para que nas ocasiões devidas a gente se lembre e se inspire nela. Então assim a gente vai se ligando ao nosso querido mentor, nossos anjos da guarda, nossos guias e protetores, todos esses espíritos que nos amparam, especialmente o nosso anjo da guarda, que está sempre conosco. Vamos nos ligando também a Mãe Maria, a Jesus e ao Pai Criador. Com a prece que o Mestre, né, Jesus nos ensinou, nos unimos neste momento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe, Pai, cair em tentação, mas antes nos livre de todo mal, pois são teus o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Vamos agora à continuidade da leitura do Evangelho. A gente está no capítulo 28, coletânea de preces. Coletânea de preces, certo? Então, vamos lá. No item 7,
No evangelho anterior a gente leu um exemplo de prece para o começo da reunião, e agora a gente vai ter um modelo de prece para o fim da reunião. Reunião, trabalho espiritual, reunião para encontro de estudo, de trabalho mediúnico, do estudo do evangelho ou das obras que estão à nossa disposição, nós que somos espíritas, da doutrina espírita, certo? Filosofia espírita. Então vamos lá, prece. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco, pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Então é isso. Para quem não sabe, um dos postulados da ciência espírita é a comunicação com o plano espiritual. E nós demos nome de trabalhos mediúnicos. Temos o médium, que é o intermediário do plano maior para o nosso plano aqui terreno. Figura central no trabalho. Então a gente acredita nisso, porque nós acreditamos na eternidade da alma e na continuidade da vida pós-morte. Você vê na lição, lembrando agora, que a gente leu do Contos e Apólogos, muitos ali, agora, Senhor, agradeço, porque não precisarei mais trabalhar, vou ficar lá na minha poltrona, né? Não quero mais ter relação com malfeitores, pecadores. Por outra vez não preciso mais da fadiga, né? Me fatigar e tal. Como se o trabalho fosse algo maldito, fosse um castigo. Lembrando aquela ideia da queda do paraíso, onde Adão e Eva viviam sem trabalhar, sem precisar do suor do rosto para o seu sustento. Mas tudo isso soa tão sem lógica, sem sentido para nós, porque através do trabalho que nós desenvolvemos muitas das nossas qualidades, a inteligência, por exemplo, a disciplina, e a nossa. A gente trabalhando, a gente interage com outras pessoas, tem integração social. Então é um absurdo pensar que quando nós aqui partimos, vamos ficar lá, para aqueles que foram bons, né? Ficarmos lá no paraíso sem fazer nada, num tédio medonho, né? Vendo as horas passarem lá, a gente inerte, amontoando teia de aranhas em nossos pensamentos, enrijecendo, né, nossos músculos, quer dizer, enrijecendo as juntas, né? E afrouxando nossos músculos sem trabalho. É um absurdo pensar isso. Então a gente acredita que a vida continua firme depois da morte. E esses espíritos que estão lá, nesse lugar onde a gente vai, eles estão lá querendo nos ajudar. Quantas pessoas que partiram para o plano maior, que nos amam, que de onde estão nos veem e pedem assim a Deus, poxa, deixa eu ir lá, estou vendo lá o João, o fulano em dificuldade, será que eu não posso fazer nada para ajudá-lo, Senhor? Por favor, permita-me. Aí eles vêm falar da vida como é, depois da morte, vem nos ajudar com as nossas dificuldades, vem nos dar um abraço, né? Vem nos dar uma energia. E é esse o trabalho que a gente faz, de comunicação, a gente facilita essa comunicação, aprendendo sobre ela, né? Então é isso. Por isso uma prece dessa é bacana. Você vê, ele agradece aos bons espíritos que vieram dar a sua palavra de orientação e não só a nós, mas aqueles que permanecem na ignorância, né? Não querendo dizer que nós não sejamos ignorantes, óbvio, mas há espíritos que desencarnaram e não sabem que desencarnaram. A gente tem notícia disso, são muitos, aliás. Então, uma maravilha esse contato, né? Uma bênção, uma bênção. É uma bênção. Então, a gente encerra aqui o Evangelho, agradecendo, né? Por mais essa oportunidade de reflexão, pela mensagem do livro Contos e Apólogos e também pela
prece, pelo exemplo da prece, né, que nos foi ofertada, que está ali no Evangelho. Então a gente encerra vibrando muito amor, luz e força pelo bem universal, pela paz universal, por toda a criação, né, uma vibração de amor, por tudo, por toda a obra, por todos nós, especialmente aqueles que sofrem mais, padecem mais das misérias, da doença, do desamor, da guerra, enfim, de tudo que nos traz grande provação e privação. Vibremos, especialmente pelo Vale dos Suicidas, né? Pelas colônias de luz, por nós aqui na Terra, todos nós, especialmente aqueles que estão nos hospitais, nas ruas, nas cadeias, orfanatos, sanatórios, asilos, as crianças abandonadas, pelos idosos também negligenciados, abandonados, pelos jovens transviados, pelas drogas, pela luxúria. Vibremos por todos os lares da Terra, especialmente aqueles em desarmonia. Vibremos.